Boa noite. Primeiro, falar que era uma vitória muito importante para a gente. Jogo dentro de casa, a gente não tinha vencido o último, mas em contrapartida a gente faz aí 9 pontos em 12 disputados, né? que é uma pontuação muito boa aí e faz a gente crescer na competição. A gente sabia que seria um jogo difícil, eu conheço bem Claudinei. Claudinei é um treinador que compacta muito seus times, usa muito bem as transições. Veio com uma proposta com Marcelinho, Marlon, Garcês e Diogo, 3 jogadores de extrema velocidade, jogadores agressivos na transição. Acho que os números do primeiro tempo mostram, a gente jogou a nossa forma no primeiro tempo, a gente teve posse de bola, a gente teve volume, quase 70% de posse de bola, 7 escanteios a 1, mais a mesma quantidade de finalizações. Então isso mostra uma dificuldade que a gente teve no primeiro tempo de ter o volume de jogo, mas a gente oportunizou em alguns momentos as transições para o Paysandu. O Paysandu foi perigoso no primeiro tempo nas transições e o jogo foi ficando perigoso. Mentalmente, quando você não sai ganhando no primeiro tempo um jogo como esse, acaba trazendo uma certa tensão, mas acho que a gente se comportou muito bem. Fizemos um gol numa jogada muito boa no segundo tempo e depois a gente precisou também jogar o que o jogo pedia, se defender. A gente se compactou atrás e no final fizemos um segundo gol de contra-ataque, uma vitória que realmente nos faz dar mais um passo aí na competição, agora virar a página e se preparar da melhor forma para o próximo jogo. Professor, na partida anterior, tu questionava sobre a questão do Christoph não jogar no GG. Hoje você traz o Christoph, inclusive ele termina a partida e o GG acaba não entrando. A entrada do Christoph no time titular pela primeira vez aqui em Maceió é muito por conta do momento vivido por ambos os atletas ou por conta do adversário em si? A pergunta é muito boa. Eu acho que tudo influencia, né? Característica individual dos atletas. Eu tinha convicção que a equipe do Paysandu podia nos machucar muito na transição, porque já joguei muitas vezes na minha vida contra Claudinei e Christopher é um jogador que acaba protegendo mais corredor central junto com o Meritão. GG é um meia de origem mais organizador e que muitas vezes está virando segundo volante, mas o GG não é um jogador de transição, de força física. Então o Christopher ele tem a retenção de bola e tem a força para fazer a transição. Então hoje entendi que Christopher era importante para esse jogo, mas GG é um jogador muito importante para o nosso grupo, é uma liderança dentro e fora de campo. GG é um dos jogadores que mais trabalham no nosso elenco, é um cara extremamente importante de verdade. No segundo tempo o jogo se desenhou para a gente defender mais do que atacar e acabou que GG não entrou em campo mesmo sendo titular nos últimos jogos. Entrou Caliel e entrou muito bem. O pessoal que entrou competindo, entrou ajudando bastante. Mikael, Potker, mostrou a força do grupo e mostra que todo mundo tem a sua importância se trabalhar do jeito que eles estão trabalhando. Nosso grupo é um grupo de trabalho, um grupo que trabalha forte e esses momentos aí deixam o treinador muito feliz quando o jogo se aperta e os jogadores que acabam entrando no jogo fazem a diferença. Barroca, boa noite e parabéns pela vitória. 2 situações. Primeiro, a tua equipe tem uma dificuldade de chutar de fora da área, né? Ou isso no primeiro tempo foi a oportunidade, tem domínio, posse de bola, maior volume de jogo, mas aquele fora da área é difícil. E as alterações? Você coloca o tempo para frente com os teus atacantes, mas você tira o Thiaguinho da tua equipe. Na verdade, a substituição do Thiaguinho no primeiro tempo já tinha sentido um desconforto na posterior de coxa. Tivemos dúvida de substituí-lo ou não no intervalo, mas ele, do jeito que falou que estava forte ali para seguir, seguiu, foi importante, fez o primeiro gol e logo depois o Thiago pediu para sair. Acho que o que você falou é verdade. Eu não vejo nenhuma dificuldade, porque a gente tem jogadores que chutam bem de fora. Meritão é um jogador que chuta bem de fora. O Christopher é um jogador que tem capacidade de chute fora. Matheus Ribeiro hoje chutou uma bola boa de canhota no primeiro tempo. Mas eu acho que a compactação do Paysandu no primeiro tempo nos impediu de fazer isso com uma clareza maior.
mas estou bem feliz com a vitória. Era um jogo difícil, era um jogo que mentalmente trazia um pouco de obrigação. No início da semana eu conversei com os jogadores que a gente tinha que conviver com a obrigação de ganhar esse jogo, né? Porque de fora para dentro iam nos colocar nessa situação e que a gente tinha que aceitar isso, tinha que aceitar a cobrança da torcida, a cobrança dos críticos, absorver isso de uma forma positiva. E o que, óbvio que a gente sempre joga para ganhar, e o que nos aproxima de ganhar são os indicadores de rendimento. Se a gente tivesse indicadores de rendimento que a gente costuma ter quando vence, com certeza a gente estaria próximo das vitórias. Hoje a gente fez um primeiro tempo da nossa forma, a gente começou o jogo ativo, a gente criou as oportunidades, mesmo o jogo sendo difícil ali nas transições, mas a gente não conseguiu levar vantagem para o intervalo, mas saímos na frente no segundo tempo, conseguimos nos defender bem, fizemos o segundo gol e saímos com a vitória. Barroca, parabéns pela vitória. Você, no pós-jogo contra o Atlético, chegou aqui de fato insatisfeito com aquilo que o time tinha produzido. Hoje, o CRB conseguiu produzir o suficiente para a vitória, né? Quando todo mundo já esperava 1-0, surgiu o gol, né, no contra-ataque, que foi fatal. Fazendo esse comparativo daquele jogo contra o Atlético e o que o time apresentou hoje, como é que você vê a evolução ou não evolução de alguns aspectos do jogo? Tentando ser bem racional, eu acho que a gente fez um primeiro tempo bom contra o Atlético e depois que a gente sofreu o gol, as tomadas de decisões que eu tive, aquilo que eu pensei para a gente reagir acabou não acontecendo. Na verdade, a minha insatisfação era mais comigo mesmo, com as coisas que eu pensei e que acabou não se tornando, não se executando, os jogadores tiveram dificuldade de executar, do que qualquer outra coisa. Eu estava mais chateado comigo mesmo, porque eu acho que no jogo com o Atlético eu não consegui ajudar o time como eu entendo que eu devo sempre ajudar. E hoje era um jogo perigosíssimo. Eu acho que hoje o meu maior trabalho foi o intervalo do jogo. Não foram nem as escolhas, as trocas, porque a gente saiu no primeiro tempo tendo feito um jogo à nossa forma, um jogo com muito volume, mas não fez o gol. Isso gera uma impaciência normal da torcida, uma cobrança, e eu precisava tentar dar tranquilidade e confiança, porque esse tipo de cenário tira a confiança do jogador. E acho que as trocas foram importantes, acho que nosso gol cedo, uma jogada boa, foi importante, porque nos trouxe de novo a confiança para o jogo e nos fez ter o equilíbrio para defender o resultado que a gente construiu e ampliar no final. Professor, já te questionei isso, acredito que de duas formas diferentes, e você sempre consegue sair da resposta. Faltam 14 rodadas e 11 pontos para o principal objetivo. Você disse em uma coletiva que Faltam queria... quantos pontos para o principal objetivo? 11, que seria os 45 pontos, e 14 jogos. E eu lembro de uma fala sua no qual você até faz uma metáfora que dava para comer o boi aos bifes. Será que já está chegando próximo da picanha, até fazendo a brincadeira? Já dá para pensar em outra coisa? Acho que ainda tem muito jogo. Eu não tenho não rodo muito para responder esse tipo de coisa, mas a gente realmente precisa viver o campeonato a cada momento, né? Porque a gente percebe aí, no meio da competição, a gente viveu um momento de oscilação que foi duro pra gente. A gente ficou, se não me engano, 6 jogos pontuando baixo. Isso pode acontecer, tem equipes aí que estão vivendo isso no momento, e aí se você entra nesse momento aí, você passa a ter realmente dificuldades, e quando você consegue uma sequência de pontuação boa, realmente coloca numa condição de briga. O campeonato, aquilo que eu falei, do 5º ao 16º, é uma loucura mental, né? O Remo jogou contra o Criciúma e tomou um gol no final. O Remo é uma equipe que está brigando pelo acesso, mas mentalmente não é um bom momento para eles, como já aconteceu com a gente. A gente agora está vindo de uma vitória, vindo de uma sequência de 3 vitórias em 4 jogos, e mentalmente a gente vive um bom momento. Então, assim, a gente precisa realmente ter equilíbrio, viver a competição momento a momento. Não tem a menor dúvida que a gente vai ter uma dureza de enfrentar o Cuiabá lá. É sempre muito difícil enfrentar o Cuiabá lá. Vamos ter que se preparar da melhor forma, vamos ter que fazer boas escolhas, estudar muito o adversário, ter humildade para jogar o que o jogo pede e tentar manter essa sequência positiva o maior tempo possível, porque isso, com certeza, passo a passo, jogo a jogo, pode nos colocar na reta final da competição com uma clareza de onde a gente realmente vai brigar. Barroca, a janela está fechando de transferência, né?
Mas a gente está observando, não vê as equipes fazendo grandes contratações para a sequência desses jogos dessa Série B. Vê esse lado também o CRB e permanece com esse grupo até o final da competição, se bem que a janela continua aberta, mas até fechar, que agora na próxima semana, você com a direção, vocês estão nesse mercado, enfim? A princípio, nossa conversa, principalmente a parte da direção, é que não há nenhuma possibilidade, nada em vista a curto prazo de aquisição de nenhum jogador para chegar. Barroca, você tinha falado antes com relação às próprias finalizações do time, né? O CRB é um dos principais clubes que finaliza nessa Série B. Como é que tem sido o dia a dia dessa equipe com relação a esse aspecto? Porque muitas vezes a tomada de decisão ela acaba atrapalhando essa parte mental, essa pressão do jogo. Como é que você tem feito junto com os jogadores para que essa coisa ganhe um outro caminho e os resultados apareçam naturalmente? Essa pergunta é muito boa. O jogo, ele te oferta oportunidades. Você vê, a gente teve um volume muito grande no primeiro tempo de jogo, a gente chegou muitas vezes ao terço final, a gente teve 7 escanteios, a gente teve muito cruzamento, mas como a gente empurrou muito o Paysandu para trás, na hora de finalizar a gente tinha sempre muita gente na frente, dificilmente a gente tinha uma finalização limpa. E no segundo tempo, que a gente teve muito menos oportunidade, a gente precisou se defender mais, a gente conseguiu fazer os 2 gols, porque o primeiro gol, obviamente, numa bola muito boa do Igor pro Thiago, o Thiago fez um bom movimento, mas o segundo gol, porque a gente estava se defendendo e a gente teve o espaço. O adversário nos deu espaço e aí, com o espaço, a gente acabou fazendo o segundo gol com a finalização menos bloqueada. Temos que treinar e temos que, nessa reta final, a minha experiência nessa competição mostra que tem um pedaço que é a parte tática, tem um pedaço que é a preparação, tem um pedaço que é o lado técnico do jogador, mas tem um pedaço nessa competição que é muito importante, que é jogar o que o jogo pede em cada momento. Essa competição pede isso. A nossa equipe é uma equipe de controle, claramente, a nossa equipe lidera a posse de bola, a nossa equipe lidera a oportunidade, mas hoje a gente precisou ser uma equipe que defendia baixo, a gente precisou ser uma equipe agressiva na marcação baixa, e a gente tem que saber jogar dessa forma. E contra o Atlético Paranaense na última rodada, a gente não conseguiu jogar o que o jogo pedia na reta final, muito por responsabilidade minha. E hoje eu acho que a gente conseguiu, e a gente vai precisar ter esse tipo de competência nos demais jogos para que a gente saia com êxito, principalmente com relação a resultados. Professor, a minha pergunta é duas em uma, mas sobre o mesmo assunto. O CRB anunciou essa semana 2 renovações, Thiaguinho e Mikael, e ambos fizeram gol hoje. Queria que você comentasse sobre isso. E a outra é que está todo mundo renovando, o CRB negociando. Já chegou aquela mensagem para o Barroca também, procurando a renovação de contratos? Não, eu acho que o CRB tem pensado de uma forma muito correta a construção do trabalho. Eu vejo a direção com uma preocupação muito grande com o CRB do futuro e me agrada muito isso. Vou te dar um exemplo. A gente sempre que conversa sobre o nosso trabalho, a nossa construção de time esse ano, a gente nunca deixa de falar que a gente tem praticamente um time inteiro de jogadores formados na base. A gente tem Pureza, o Wallace, o Dalisson e o Michael, que está treinando aqui em cima, descendo para jogar no Sub-20. A gente tem o Baran, a gente tem o Caliel, a gente tem o Rodriguinho, a gente tem o David Brown, que retornou. É praticamente um time todo. Então, eu acho que é muito importante pensar no CRB do futuro. A renovação desses jogadores, com certeza, é para construir isso, é para dar solidez para que o trabalho da próxima temporada ele não parta do zero. Ele precisa ter uma base de jogadores e precisa ter uma base de jovens. Então, assim, é muito importante o que a direção tem feito. Assim, eu percebo claramente que a direção se preocupa muito com o CRB do futuro, não só na renovação dos jogadores, mas em dar as condições humanas. A gente tem a chegada de um novo profissional para dar um suporte para os jogadores, que é o psicólogo. Eu vejo uma preocupação muito grande de melhoria das condições de trabalho para que o clube cresça nesse sentido, e acho que isso é um mérito grande da direção que tem que ser falado. Com relação à minha parte, eu tenho uma relação muito direta e muito boa com a direção do clube, com a Ari, presidente.
mas eu acho que não é momento nem de pensar nisso. Sinceramente, eu tenho contrato até o final do campeonato e o meu foco é jogo a jogo, pensar jogo a jogo. Com certeza eu estou muito feliz no clube, gosto do clube, gosto da cidade, mas tenho entendimento que esse tipo de cenário precisa ser conversado mais no final da competição com relação a um treinador diferente dos jogadores que precisam ter, o clube precisa se proteger contratualmente com relação aos jogadores. Eu acho que um treinador, ele não pode no meio do processo desviar esse foco, e eu não vou desviar esse foco, eu vou focar 100% aqui no jogo a jogo, na minha entrega para o melhor da gente a partir de agora para o jogo do Cuiabá.